Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre a Síndrome do Intestino Irritável, critérios para diagnóstico, bases para auxiliar um acupunturista. A intenção dessa aula é a gente entender como que faz, né, o diagnóstico da Síndrome do Intestino Irritável, quais são os critérios, porque na verdade quem faz o diagnóstico é o médico, né? Mas é importante você entender que existem alguns critérios porque muitas vezes o paciente vem dizendo que acha que tem síndrome do intestino irritável, né? E aí você entendendo esses critérios, você pode até direcionar esse paciente para procurar um médico, ou até vocês vão entender os critérios, ou até pelos sintomas, você já até falar, olha, não me parece que seja síndrome do intestino irritável, mas é claro que o médico vai poder confirmar essa condição. E você, quando for direcionar seu tratamento, sua escolha ali, né, de protocolos, você entender, né, quais parâmetros ali você vai trabalhar, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Pradines, eu sou professora de medicina chinesa, sou terapeuta integrativa e na internet eu ajudo os acupunturistas a tratar a raiz das queixas dos pacientes e ter resultados positivos já na primeira sessão com a laser acupuntura integrativa. E eu falo que ela é uma laser acupuntura integrativa porque une três pilares importantes. O laser une a saúde do intestino e os pilares da saúde integrativa. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho aqui, né, que existem algumas principais patologias, né, de intestino e nós temos uma visão ocidental e uma visão oriental. Na visão ocidental, as patologias do intestino delgado e do intestino grosso, elas são diferentes e diferenciáveis. O que que isso quer dizer? Bom, no intestino delgado, a gente percebe condições da doença celíaca, infecções intestinais, síndrome do intestino curto, doença de Crohn, apesar da doença de Crohn também poder atingir parte do intestino grosso, via de regra acontece mais no intestino delgado. A colite ulcerativa acontece no intestino grosso, câncer coloretal, diverticulite, a síndrome do intestino irritável, né? Então a gente consegue fazer uma separação dos intestinos. Já peço desculpa, gente, que eu tô um pouco resfriada e tô com asma. Então, falar vai me demandar um pouco mais de esforço e esse ti tá um pouco estagnado, né? No GA superior, então talvez eu fique tossindo um pouco aqui durante a aula, tá? E aí, o que que acontece? Isso na medicina ocidental, ela é bem diferenciada, né? Só que na medicina oriental, a gente sabe que a gente nem fala em doença, a gente fala em padrões energéticos, né? A gente vê os sintomas e entende que, por exemplo, a constipação pode aparecer em diversos padrões, a diarreia em diversos padrões, né? E muitas vezes, quando a gente tem uma questão intestinal, na medicina chinesa, os dois intestinos eles podem estar ali sendo afetados, tá? Então, a ideia da aula de hoje é mostrar um pouquinho de como que é diagnosticado a síndrome do intestino irritável, para depois no futuro vir uma aula para a gente falar como que a gente pode tratar pela visão da medicina chinesa. Então esse é um primeiro olhar, um olhar mais ocidental. Então vamos falar agora especificamente da síndrome do intestino irritável, né? Bom, antes é só para a gente pontuar, eu já falei isso, que as patologias intestinais, né, elas se manifestam na medicina chinesa em diferentes síndromes energéticas, que foi o que eu falei. Constipação, ela pode acontecer em várias síndromes, a diarreia, né, o muco nas fezes. Então, a gente tem diversas síndromes ali onde aquele sintoma pode aparecer. Então, não é cara crachá, né? Existe a constipação, então a gente vai trabalhar determinada síndrome, não, né? E aí, isso é só um primeiro raciocínio. Vamos aqui entender como que a gente trabalha a síndrome do intestino irritável? Existe um negócio chamado critérios de Roma 4, né? A síndrome do intestino irritável, ela é um problema em que não existe uma causa estrutural ou bioquímica identificável. Então, assim, o paciente ele não vai fazer um exame e vai pelos resultados dos parâmetros, mas vai falar, você tem síndrome do intestino irritável.
né? Ou é uma questão ali estrutural do intestino do paciente, né? Que determina que, olha, a estrutura dele não é da forma, né, que deveria ser, então você tem a síndrome do intestino irritável. Não é isso. Qual o problema da síndrome do intestino irritável? É um problema funcional, né? Então, a gente precisa de como se fosse uma cartilha, que são os critérios de Roma 4, para identificar quando esse intestino não está funcionando direito. Então, ele tem que cumprir alguns requisitos. Cumprindo esses requisitos, o médico vai entender, realmente seu intestino não está trabalhando direito, ele está cumprindo aqui os requisitos, então realmente a gente pode diagnosticar aqui como é síndrome do intestino irritável, né? Então, por isso que eu digo, já chegaram alguns pacientes para mim falando, ai, meu intestino, eu acho que eu tenho síndrome do intestino irritável, porque meu intestino, ora eu tô com diarreia, ora eu tô com constipação. Eu já ouvi isso mais de uma vez. E isso não é um parâmetro para você diagnosticar com toda certeza. Faz parte, né? Ter esse critério faz parte, mas só ele não é, entende? Só ele não determina você ter síndrome do intestino irritável. Então, bora lá. Quais são esses critérios? Bom, gente, olha só. Existe um critério que, sem esse critério, você não tem a síndrome do intestino irritável, que é dor ou desconforto abdominal. Então, se o seu paciente tiver todos os critérios aqui que eu vou falar, mas ele não sentir dor ou desconforto abdominal, a gente não tem síndrome do intestino irritável, tá? Então, para começar, um paciente que tem essa síndrome vai sofrer ou de dor ou de um desconforto abdominal, tá? Outra coisa importante, tempo dos sintomas. Esse paciente ele tem que ter esses sintomas, esses critérios, por um tempo igual ou maior do que 6 meses. Então, casos agudos, né, você sentiu uma mudança na frequência, por exemplo, né, mudança na forma e dor abdominal, não significa que você tem a síndrome porque você está 2 semanas com esses sintomas. Você tem que estar vivendo isso há pelo menos 6 meses, tá? Outra coisa, tem que ter exclusão de outras causas, então de infecções, inflamações, tumores, a própria parasitose, né? Então, às vezes você pode estar achando que está com síndrome do intestino irritável e seu paciente está com parasitas, tá? Então você tem que excluir, né, determinadas infecções, inflamações, doenças, tem que excluir uma síndrome, né, uma doença de Crohn, tem que excluir outras questões, né, que são diagnosticáveis ali, para depois, quando o médico olhar, realmente excluímos tudo. Vamos olhar aqui para ver se não é uma síndrome do intestino, não é um problema de funcionalidade desse intestino. Beleza? Então, tem a questão do tempo, tem a questão de excluir outras causas, tem a questão da dor e desconforto. O paciente já está aqui, ó, dor e desconforto ele tem a questão do tempo, já excluiu tudo. Vamos ver os outros critérios. Bom, aí o que que acontece? O paciente, ele tem que ter, ele pode ter, na verdade, né? Porque não é que você vai ter todos esses critérios. Esse é o principal, tem que ter. Mas esse daqui você pode ter um ou outro, tá? Mudança na frequência, né? Então, o paciente, o intestino funcionava numa certa frequência e essa frequência começa a mudar, né? Mudança na forma das fezes. Pode ser que o seu paciente não tenha essa mudança na forma, então, ou ele sempre vai ser, as fezes vai ser de uma determinada forma, ou não, aqui ele respeita esse critério, porque o paciente ele tinha fezes no formato de banana, num formato, né, bem formada, daqui a pouco está em formato de bolinha, daqui a pouco essas fezes ela tá em formato de diarreia, tá? Então você começa a mudar a forma das fezes, tá? E um outro critério importante que pode acontecer é a melhora com a defecação, né? Então o paciente se sente mais aliviado, sente um alívio quando ele defeca, tá? Então, lembrando, esse critério da dor e do desconforto, o do tempo e da exclusão, esses três critérios têm que acontecer. Depois ele tem que se somar a um desses daqui. Ele pode ter mudança na frequência, mudança na forma, melhora com a defecação, ou os três. Ou ele pode cumprir todos esses, tá? Aí o médico ele vai fechar esse diagnóstico aí pra gente.
E aí, como a gente fala em mudança na forma das fezes, é importante a gente entender que existe uma escala chamada escala de Bristol, que ela vai separar as fezes em categorias e essas categorias vai dizer alguma coisa pra gente, né? Olha só, a escala de Bristol ou escala de fezes de Bristol é uma escala médica destinada a classificar a forma das fezes humanas em 7 categorias. Ela auxilia a examinar como está a saúde intestinal do seu paciente através dos tipos de fezes, tá? Então, olha só, nós temos é, 7 tipos de fezes, né? E vocês podem ver que temos aqui 2 vermelhinhas, 3 vermelhinhas e 2 verdes. Esse formato verde, que é o tipo 3 e o 4, é o formato adequado, é o formato que tem que ser, que mostra que o seu paciente está com o intestino regular, que as fezes estão regulares. Então, é um formato de salsicha, mas com fissuras em sua superfície, como se fosse o tipo 3. Ou como um formato de salsicha, ou a gente fala de banana também, ou serpente, suave e macio. Percebe que são fezes bem formadas, né? São fezes brandas, o trânsito aqui mostra que o trânsito intestinal é um trânsito regular, tá? Agora, o que que pode acontecer? Olha o formato 1 e 2. É, pode ser caroços, que a gente chama de fezes caprinas, né? Na medicina chinesa a gente tem, né, as fezes caprinas. E são bolinhas, né? Porque parece cocô de cabra, né? Por isso que é formato caprino. Elas são difíceis de passar, né? Às vezes o paciente faz uma força danada e faz só essa bolinha, tá? Esse é o tipo 1. Ou podem ser várias bolinhas juntas, né? Então ela fica meio granulosa, né? Essa forma de salsicha é moldada, mas granulosa. Mas a gente consegue ver a junção de várias bolinhas, né? O que que é isso? As fezes estão duras, o trânsito intestinal está lento. Isso daqui indica constipação. Tá? Por quê? As fezes precisam passar em determinado tempo dentro do intestino. Se esse trânsito começa a ficar muito lento, qual o papel do intestino grosso? Ele absorve água e sais minerais. Então, se esse bolo fecal está passando e passando muito tempo, o intestino está tirando água. Daqui a pouco não tem nem mais água, vira uma pedra ali, né? Porque ele vai retirando essa água, tá? Então, as fezes ficam ressecadas e é aí que o trânsito vai piorar mais ainda, tá? Então, a gente diz aí que o paciente está constipado, né? E existem esses 3 últimos formatos aqui, o tipo 5, 6 e 7, que são fezes que não têm um bom formato, né? Olha o tipo 5, bolas suaves com bordas nítidas, elas passam facilmente, né? Elas ficam meio pastosas, mas em menores pedaços. O tipo 6 já começa a piorar, né? Peças suaves com bordas em pedaços, fezes sem consistência, né? E o tipo 7 é aquosa, sem partes sólidas e inteiramente líquida. Essas 3 formas aqui, gente, as fezes estão pastosas ou líquidas. O trânsito intestinal está rápido demais, ou seja, dá diarreia no paciente. Porque as fezes, o bolo fecal está passando muito rápido, não dá tempo do intestino absorver essa água, e as fezes saem com as águas, né? Sai ali sem a absorção adequada, então sai mais pastosa, sai mais líquida, tá? Então, essa escala aqui é importante na hora de você fazer uma anamnese, uma avaliação, porque se você está entendendo assim, existe uma mudança na forma, o paciente pode mostrar, você pode mostrar essa escala. Como é que é as fezes? Aí ele vai falar, é mais assim, mas tem vezes que vem assim, ou então é assim e pula para cá. Então, assim, oscilação é essa transição, né? Então, você tá no formato bom, daqui a pouco diarreia, tá no formato bom, daqui a pouco constipa, ou então nem vai para o formato bom, ou fica constipado, ou fica diarreia, né? Então, é importante mostrar essa escala de Bristol, você encontra na internet, tá? E eu trouxe uma escala mais real, né? Eu não recomendo mostrar essa escala para o paciente, que falar sobre fezes deixa o paciente constrangido, né? Então, a gente consegue muitas informações através das fezes e deixar o paciente à vontade para falar das fezes vai fazer com que você retire mais informações desse paciente, da saúde dele. Então, eu trouxe para fins didáticos, eu acho bom, né? Mas se você vai
mostrar para o paciente a escala, quanto mais lúdica, né, imagem, desenho, melhor, tá? Porque se você traz muito real, o paciente pode ficar constrangido, tá? Então, olha só, olha as fezes de constipação, olha como dá para enxergar melhor, né? Ó, as fezes 3 e 4, que são fezes saudáveis, o intestino está com trânsito regular. E aqui as fezes que indica constipação, né? 5, 6 e 7. E aí, gente, esse foi a intenção da aula. Nós, então, entendemos que existe critérios de Roma 4, que é como se fosse uma cartilha, que vai dar a orientação para o médico perceber se esse intestino está com a funcionalidade adequada, né, ou não. Então, ele vai se guiar conforme os critérios de Roma 4. Ele se guiando, ele vai conseguir realmente fechar esse diagnóstico em síndrome do intestino irritável. A partir daí, né, tendo esse diagnóstico, a gente vai fazer uma tradução. Se o paciente chega para você com o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, e você já sabe na sua cabeça que existem esses critérios, né? Isso agora, como que a gente faz essa leitura para a medicina chinesa? Né? Uma oscilação, quais são os órgãos que estão afetados, né? Uma evacuação que faz melhorar. O que é isso? É um padrão de excesso? Né? É um padrão de deficiência, a oscilação, quem está estagnado, né? Então, tudo isso a gente vai depois traduzir para a medicina chinesa. Porque na medicina chinesa, chegando um paciente com esse diagnóstico fechado, obviamente não vai ter um padrão exato, mas a sua cabeça já vai começar a fechar em alguns padrões. Será que vai se encaixar mais, né, no intestino delgado, no intestino grosso ou nos dois? Tá? Isso vai ser papo para uma próxima aula, tá? Então eu quis trazer aqui um olhar mais ocidental, né? Um olhar que é importante saber porque facilita o nosso trabalho, né? Quando você trabalha com o melhoramento do intestino do paciente, tá bom? Mas não é a gente que vai fechar o diagnóstico. A gente pode falar, olha, grande indicativo segundo os critérios de Roma 4, mostrar que você entende do assunto, que você está estudando sobre o assunto, mas quem vai dar a palavra final é o médico, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês ficarem com dúvida, por favor, perguntem, né? Colaborem, deem sugestões, tá? Eu fico muito feliz com a interação de vocês aqui no canal, tá? Me sigam nas redes, meu Instagram é @fepradines, meu Facebook é o Fernanda Pradines e o canal aqui, Fernanda Pradines, Saúde do Intestino. Não deixa de se inscrever, de ativar as notificações, que aí você recebe, né? As notificações, você recebe quando eu soltar, liberar aí os conteúdos para você não perder nada, tá bom? Eu agradeço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!